Ei pessoal, boa noite. Aqui é Matheus Scheibe. Renato Baeta. Mais um episódio de Entender o Pai. Estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e agora também no nosso perfil no Instagram. Então siga todas as nossas redes e acompanhe todos os episódios. Bom, Matheus, encerramos o primeiro episódio, Jesus subindo aos céus e deixando a gente aqui embaixo. Galera aqui embaixo. E aí? Continuamos por onde? Bom, o fato é que Jesus, ao subir aos céus, né, e sobe falando com os apóstolos e com os discípulos que o viram subir, inclusive, nesse momento mandando os discípulos continuarem, né, batizarem as pessoas, pregarem o evangelho, fundou uma igreja. Então, efetivamente, a ascensão de Jesus aos céus é o início da era da igreja. Da era da igreja. Então, agora nós temos uma igreja que faz as vezes do Cristo na Terra. É a igreja que tem que pregar, é a igreja que tem que ensinar, é a igreja que tem que curar, é a igreja que tem que cuidar das pessoas, pregar a palavra, perdoar os pecados. Agora, o problema é nosso, digamos assim. E foi o que aconteceu imediatamente depois. Nós sabemos o que aconteceu imediatamente depois, primeiro, por causa do livro de Atos, que é uma sequência do Evangelho de Lucas. O Lucas, evangelista, escreveu o Evangelho de Lucas baseado no que Paulo contou para ele, que nem a gente conversou no último episódio, e fez uma parte 2, que é os Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta basicamente, né, o que aconteceu com a igreja logo em seguida e foca em dois grandes personagens. Na primeira parte foca no apóstolo Pedro e na segunda parte foca no apóstolo Paulo. Está em Atos. Isso está em Atos dos Apóstolos. Ok. Fora o livro de Atos, a gente sabe algumas coisas conforme a tradição da igreja, que também conversamos na última, com os escritos da primeira geração que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos, né, tiveram seus discípulos e muitos desses discípulos também deixaram registros sobre a vida dos apóstolos. Então você tem Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João, você tem Clemente de Roma, que foi discípulo tanto de Pedro quanto de Paulo, Policarpo de Esmirna, que foi também discípulo do apóstolo João, e eles também deixaram escritos, livros, registros. Então é assim que a gente sabe o que aconteceu. O primeiro grande evento após a ascensão de Cristo é o que a gente chama de o Pentecostes. O que é Pentecostes? Escuto Pentecostes para tudo quanto é lado. Inclusive existe uma festa, De Pentecostes. a festa de Pentecostes. Mas quando eu vou, raramente que eu vou na igreja, Pentecostes lá fala o dia inteiro, só que eu não sei o que é Pentecostes. O evento de Pentecostes foi uma coisa que Jesus tinha prometido que ia acontecer. Ele falou que logo depois que ele fosse embora, ele ia mandar o Espírito Santo para cuidar da igreja. E a festa, o evento de Pentecostes, é a igreja recebendo o Espírito Santo. Mateus, então aproveita e me explica. Nome do Pai, do Filho, ok. E do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é apenas um, só que ele é um em três pessoas. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como explicar isso de uma forma muito simples, é um mistério. Tem uma anedota, Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos de todos os tempos, escreveu um calhamaço desse tamanho chamado A Trindade. Aí, lá pelo meio do livro, ele fala assim, agora que você já leu metade desse livro, você está achando que você está entendendo. Você está lendo errado, você não está entendendo, ninguém está entendendo. Então, é um mistério, mas a gente explica como sendo assim, Deus Pai é a primeira consciência, digamos assim, ele representa o poder de Deus. Ele gera o Filho, que é a sua palavra, a sua razão, o seu pensamento, a sua vontade. E o amor do Pai e do Filho um pelo outro gera o Espírito Santo. É assim mais ou menos que a maioria das pessoas explica as pessoas da Santíssima Trindade. Mas o fato é que as três pessoas são o ser de Deus. Uma só. Um ser só. Estamos falando de Deus. De Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Deus. É Deus. Okay. Então, o Pentecostes é quando o Espírito Santo desce para tomar conta da igreja. E existe um milagre que acontece, que é literalmente um fogo, que é o símbolo do Espírito Santo, desce, uma língua de fogo aparece em cima de cada discípulo que reuniu para orar, e eles recebem uma carga de energia do espiritual, e aí começa a atividade missionária deles. Isso da é igreja. Pentecostes. Isso é a festa de Pentecostes. Então a igreja começa aí, em Pentecostes.
É o início da igreja. É o início da igreja ali na Terra, depois de Jesus ter subido. Eles vivem inicialmente em Jerusalém, no grupinho deles. O Atos conta que eles iam pro templo, faziam caridade, eles estavam ali até começar a primeira perseguição. O mesmo Sinédrio que condenou Jesus à morte começa a ir, digamos assim, atrás dos discípulos, porque os discípulos começam a falar. O Sinédrio que condenou Jesus por blasfêmia, que é o tribunal religioso Sim. da época dos judeus. Esse mesmo Sinédrio vai julgar algumas pessoas também pela pregação cristã, porque vão considerar tão blasfêmia quanto o que Cristo diz. Até porque agora a blasfêmia que era para Jesus se dizer divino, a blasfêmia vai ser o povo dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. É uma blasfêmia. Né? De que ele se, digamos assim, que ele se auto-ressuscitou, né? De que ele assim, venceu. E aí começa a perseguição aos discípulos. Inicialmente, a primeira pessoa que é perseguida é um também famoso chamado Estevão, Santo Estevão, que era um dos primeiros diáconos, que é um cargo que aparece muitas vezes na igreja. O diácono é aquela pessoa que auxilia operacionalmente assim, a igreja, que ele toma conta da estrutura da igreja, do dinheiro da igreja, dos bens da igreja. O gerente da igreja. Resumindo. E ele foi o primeiro a ser perseguido e martirizado. Ele foi apedrejado até a morte por uma multidão incitada pelos líderes religiosos. Após a morte de Estevão, que vai ser um evento muito traumático e muito importante, porque vai ser a primeira morte, digamos assim, por perseguição de Cristo, e uma pessoa que estava presente apedrejando Estevão seria o futuro apóstolo Paulo, o Saulo, enquanto fariseu antes da sua conversão. Fariseu. Era um dos líderes religiosos que perseguia a igreja. Mas nós vamos falar com detalhes sobre o apóstolo Paulo. Nós tivemos muitas perguntas, sobre Paulo. Sobre Paulo. O nosso próximo episódio será dedicado ao apóstolo Paulo. Fique conosco e comente aqui as dúvidas que vocês querem que a gente tire sobre o apóstolo Paulo. E sobre outros assuntos, né? Quem tiver algumas... Vamos fazer também uma caixinha de perguntas, que nós estamos recebendo dúvidas. Vamos fazer um mutirão de tira-dúvidas. Eu tive uma demanda ontem com um grande amigo meu, pedindo para você falar o que é uma igreja protestante, Matheus. Nós vamos seguir na história da igreja. Imagina eu respondendo para ele. Não sei. Mas a morte de Estevão é emblemática porque, como ela inicia a primeira onda de perseguição, é aí que os apóstolos se espalham, digamos assim. Então meio que fugiram para não ser... Alguns permanecem em Jerusalém, mas muitos começam a sair para outros lugares. Nem a gente comentou no último episódio que Mateus foi para a Etiópia pregar, morreu lá. O apóstolo Tomé vai para a Índia pregar e morre lá. Né? Alguns apóstolos morrem martirizados na Grécia. Existe a teoria de que São Tiago foi evangelizar na Espanha e voltou para Jerusalém, mas que depois o povo levou o corpo dele de volta para a Espanha, onde nós temos o santuário de São Tiago de Compostela. É o túmulo do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago. São Tiago de Compostela é o lugar de peregrinação ao túmulo do apóstolo Tiago. Então, você tem essa... E, ao mesmo tempo... É a ironia, porque é a perseguição que faz com que as pessoas se tornem missionárias e comecem a espalhar o evangelho para mais lugares, para mais cantos. Então, assim, senão, às vezes, nem sairia. Quanto mais perseguida é a igreja, mais ela se expande. Existe mais longe ela vai. Mais longe ela vai. Existe uma frase famosa dos pais da igreja que eles falam: o sangue dos mártires é o regar da igreja. Assim, quanto mais as pessoas são perseguidas, quanto mais eles são maltratados, mais forte ela fica. Mais chama atenção para a mensagem que ela está fazendo, porque por que estão maltratando tanto essas pessoas? O que elas dizem, né? E mais mostra a boa vontade que os cristãos têm de morrer pela sua fé. O quanto eles acreditam nessa mensagem a ponto de até morrer pela sua fé. Todos os apóstolos tiveram vidas assim, brutalmente perseguidos, foram presos, açoitados, crucificados, apedrejados, amarrados, açoitados, toda forma indizível de perseguição. E o que acontece, então, com os apóstolos? Mas o livro de Atos foca muito no apóstolo Pedro. É o assunto de hoje. Que é o assunto maior de hoje. Porque o que acontece com o apóstolo Pedro? Que nem a gente falou brevemente no final do último episódio, o apóstolo Pedro ele é sempre indicado como o principal dos apóstolos, dentre os 12.
toda vez que os 12 são listados, ele é o primeiro da lista. Teoricamente, o mais importante. No grupinho reservado dos 3 mais importantes, é Pedro, Tiago e João, Isso você falou. ele sempre está como o primeiro da lista. Ele foi a primeira pessoa que, quando Jesus perguntou o que vocês dizem de mim, ele falou, você é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então, ele é a primeira pessoa que fala aquilo que os cristãos acreditam, que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele é chamado até de o primeiro cristão de todos. Primeiro a reconhecer. É o primeiro a reconhecer. Ele foi a quem Jesus, no Evangelho de Mateus, fala que vai dar as chaves dos céus para ele. Ele é o que, depois que Jesus ressuscita, pergunta, você me ama? Claro que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos outros quando eu for embora. Pedro é forte, hein? Então, Pedro é forte. Não Pedro é forte. isso, não, hein? E o Ato dos Apóstolos foca muito em Pedro porque ele quer fazer um paralelo de Pedro com Jesus nos evangelhos. Então, uma vez que Jesus falou que a igreja ia continuar o seu trabalho e que ele ia dar o Espírito Santo para a igreja, o seu poder para a igreja, e Pedro é o principal dos apóstolos, Lucas, ao escrever os Atos, tenta provar isso na figura do apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro faz muitas coisas que Jesus fez nos evangelhos. Então, ele cura muitas pessoas, ele ressuscita uma menina igual Jesus ressuscitou. Nunca soube disso, achei que só Jesus tinha ressuscitado. Não, o poder é forte. Então, Pedro faz muitas coisas, ele é muitas curas, até ressurreição, chega a ser preso algumas vezes, e Deus sempre intervém para tirar ele da prisão. Então, às vezes, manda um anjo para apagar o guarda para ele conseguir fugir da prisão. Manda um terremoto, aí uma parede da prisão cai para ele fugir. Então, tem muito disso. E ele dá o primeiro grande pontapé, que ele é o primeiro a batizar um gentio. O que é um gentio? Um gentio. O judeu dividia o mundo em 2 classes. Judeu? O judeu e o gentio. Todo mundo que não era judeu Todo mundo que não era judeu era gentio. Ou seja, é a pessoa que não nasceu dentro do povo escolhido por Deus e que, portanto, não segue de nascença a lei de Moisés. Então, naturalmente, são pessoas que, ao não cumprirem a lei, pecam mais, erram mais, né? Não cumprem os rituais de pureza. Se ele batizou, teoricamente, essa pessoa entrou para a igreja e virou judia. Essa é a grande questão. Nossa, foi bem demais. Ele foi bem demais. Por quê? É a primeira grande discussão teológica da história da igreja. Quando um gentio entra para a igreja, ele tem que agir como um judeu? Ou seja, a igreja de Cristo ela é feita para judeus. E quando um não-judeu entra, ele tem que ser primeiro meio que virar um judeu para aí poder ser um cristão? Ou ele é batizado só para aceitar Jesus? Então, assim, a pergunta que ficou é: a lei antiga que Moisés deu para os judeus, todo mundo tem que obedecer? Mesmo o cristão não judeu? Esse foi o primeiro BO da igreja, a primeira grande discussão doutrinária, teológica. Super complicado. Porque ao mesmo tempo que Jesus veio e disse que não queria abolir a lei, mas levá-la à perfeição, cumpri-la integralmente, Jesus também começa a flexibilizar. Então, por exemplo, existem várias leis lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, que falam sobre a pureza dos animais. Tem animal que você pode comer, tem animal que você não pode comer. Então, por exemplo, o porco é impuro. Né? Então, você tem essas. Mas Jesus, nos evangelhos, fala o que deixa o homem impuro não é o que entra na boca dele, é o que sai da boca dele. Então, assim, é as suas más intenções do seu coração e não comer alguma coisa que as pessoas considerem ritualisticamente impura. Então, Jesus já começou a dar uma flexibilizada. Quando chega para os apóstolos, então, esse BO fica muito maior. Cornélio é um centurião romano e reconhece em Pedro o poder de Deus e convida Pedro para ir para sua casa para pregar para ele. Pedro tem uma visão. Sempre que a gente grava, tem tempestade de raio. Deus gosta do programa. Ele incentiva a audiência. Ele convida para pregar na casa e antes de Pedro ir, ele tá assim, vou, não vou. Ele tem uma visão, que é uma visão muito simbólica, mas a visão significa assim, todo mundo é gente, como a gente, vai lá. Vai lá. E ele vai,
prega para Cornélio quando ele fala, eu creio. Aí o Pedro fala, você crê? Eu creio. E o que me impede de ser batizado agora? Aí o Pedro fala, nada. Então vamos embora. E aí... Foi o primeiro batismo? Foi o primeiro batismo de um gentio. Cornélio, um centurião romano. E só que o que acontece? Então Pedro, em tese, é uma pessoa que aceita gentios na igreja. Mas tem um famoso episódio, depois que o apóstolo Paulo se converte, vira uma liderança na igreja, tem uma briga grande de Paulo com Pedro. Eles têm uma treta. Isso aí nós vamos chegar lá. B.O. fortíssimo. Porque Pedro estava lá convivendo com os gentios numa cidade que não é dos judeus. Só que aí chega uma delegação judia, digamos assim, da igreja. E aí Pedro começa meio que ratear, tipo assim, começa a não comer junto com os gentios, ele meio que dá uma afastada. E aí Paulo falou, como assim? Você não estava junto com o povo e tal? E aí o que Pedro, na verdade, queria dizer, assim, ele não queria ser o que a Bíblia fala de motivo de escândalo. Ele não queria chocar os judeus de nascença, mostrando que ele agia talvez não aceitasse fora das regras. Mas aí isso é bom, porque isso gera o que a gente chama de o primeiro concílio da igreja, o único concílio que está na Bíblia. Essa palavra, às vezes, você escuta por aí, né? O Concílio Vaticano II, que foi o último. O que é um concílio? É uma reunião de todos os bispos, ou o mais alto nível da igreja, quando você tem uma briga teológica gigantesca que a gente não sabe muito bem para onde que a gente vai e junta todo mundo, porque assim, a sabedoria coletiva é melhor que a sabedoria individual. Então todo mundo aqui que é cristão, que é treinado, etc, vai falar, e a gente vai chegar na melhor conclusão possível. Então, o primeiro concílio foi isso. O primeiro concílio, e é o único que está na Bíblia, que está no capítulo 15 do livro de Atos, que é o concílio de Jerusalém, que junta a galera toda para decidir exatamente essa. E qual foi a conclusão? A conclusão foi o seguinte, os gentios vão entrar dentro da igreja e eles não precisam se tornar judeus. Então, por exemplo, a grande questão era se eles precisavam se circuncisar ou não. Também tinha isso, né? E fica decidido que não. Mas aí eles fazem uma carta para mandar para todas as igrejas explicando a sua decisão, mas eles fazem algumas recomendações práticas, assim, tipo assim, não precisa seguir a lei toda, mas tem umas coisas que é meio básica, tipo assim, se alguém, por exemplo, os animais eram sacrificados aos diversos deuses pagãos. Então, quando um animal era sacrificado a um deus pagão, a carne desse animal depois era vendida para consumo. Então, uma grande questão era se um cristão podia comer essa carne, que em tese foi sacrificada por um deus pagão, que não é Deus de verdade. Vem cá, mas que Deus pagão é esse se o cara virou cristão? Então, exatamente. Essa é a grande disputa, mas a recomendação da igreja é, quando você come um animal sacrificado por um outro deus, você está meio participando do rolê errado de uma outra... outra crença, outra religião. Paganismo. Teoricamente, no cristão, Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não tem mais sacrifício de animais. Nem para Deus verdadeiro, que dirá para os inexistentes. Não tem mais? Não tem mais. Ué. Não tem mais. Cristo é o sacrifício definitivo. A gente foi não... o último. O perpétuo, o suficiente, o completo, eu vou o perfeito. na missa, Cordeiro de Deus que tira porque o ele pecado. É o Cordeiro. E na missa... Não é ele? E na missa católica, a missa católica especificamente, ela acredita que a missa é uma recapitulação do sacrifício de Cristo na cruz. É a igreja trazendo diante de Deus esse mesmo Por isso que tem sacrifício, toda aquela ritualística, etc. Então, é a perpetuação do sacrifício de Cristo na cruz que te exime de qualquer outro sacrifício. A partir da crucificação acabou o sacrifício. Sacrifício de animais. Boa, aprendi mais um. Acabou o sacrifício de animais. Então, assim, Paulo, para as igrejas que ele fundou, ele vai falar assim, se não tiver gente que se escandaliza com isso, não tem problema você comer a carne, não, porque esses deuses que o povo está sacrificando não existem. Então, não tem problema. Mas se você vai chocar o seu irmão e parecer que você está coadunando com idolatria, não faça isso. Isso é Paulo. Isso é Paulo falando, mas o que ficou acordado entre todos é justamente isso. Você não precisa seguir a lei toda, mas toma algumas precauções para também não ser ao Deus dará. Depois disso, Pedro é muito associado com duas cidades. A cidade de Antioquia,
que é a capital da Síria, e que era uma das cidades mais importantes, maiores cidades do Império, porque a Síria era uma grande província. Qual que era a religião que mandava lá? Cada lugar do Império Romano tinha tanto a religião estatal do Império Romano, quanto a religião local, digamos assim. Então, na Síria, como era uma região helenizada, ou seja, depois que Alexandre o Grande conquista tudo ali, ele leva a cultura grega, né, o que se observava majoritariamente no Mediterrâneo Oriental era o culto aos deuses gregos, que se tornaram também os deuses romanos. Né? Os deuses romanos nada mais são que os deuses gregos com nomes latinos. Então, mas nada impede de você ter deuses locais, que também eram adorados. Então, Pedro funda a cidade a igreja em Antioquia, ele é chamado de o primeiro bispo de Antioquia. Fala, ele funda a igreja. Que atitude que ele toma? Elege alguém para ser o mor lá? Vai lá, evangeliza, forma uma comunidade. E depois, se ele tem que ir embora, ele deixa alguém... Vai embora. A igreja, então, não é uma igreja física, é uma igreja de gente. De gente. Tá, só para entender. E nessa época, o termo igrejas no plural significava uma comunidade cristã geograficamente situada. Então, a igreja que está em Corinto, a igreja que está na Galácia, a igreja que está em Roma, etc. Então, e olha que interessante, é em Antioquia que os seguidores de Jesus recebem dos outros, dos pagãos, o nome de cristãos. Foi lá que surgiu o termo que até então... cristãos. Porque até então você tem que... Seguidores de Cristo, não, né, de Jesus. Porque, olha que interessante, até a igreja começar a aceitar os gentios, e no final, rapidamente os gentios vão ser mais do que os judeus, crentes, porque você está evangelizando o mundo inteiro. Contra uma nação. Até essa abertura inicial, o cristianismo era considerado uma seita, uma subdivisão no judaísmo. É só quando você começa a ter uma mensagem espalhada para o mundo inteiro, e que não obriga o mundo inteiro a seguir o judaísmo também, que você dá uma autonomia para o cristianismo enquanto uma religião, e você ganha o nome de cristãos para os seguidores de Jesus. Então, Pedro é muito associado com Antioquia. Sim. E, obviamente, associado com Roma. Quero saber isso. Chegou em Roma? Nos evangelhos não está. Então, assim, até onde termina o livro de Atos acompanhando Pedro, ele ainda não chegou em Roma. Mas nós sabemos, pela tradição da igreja, por todos esses caras que escreveram na geração imediatamente posterior, que Pedro vai para Roma, evangeliza Roma, funda a igreja em Roma. Roma também. E em Roma ele é preso, né, perseguido. E olha que interessante, a primeira grande... Até então, quem perseguia a igreja eram meio que as autoridades religiosas judaicas, que meio que perseguiam os judeus por ser essa seita dentro do judaísmo. Tudo começa a mudar na época do imperador Nero. Os judeus cristãos eram perseguidos. Pelos judeus originais. Correto. Mas eles passam a ser também perseguidos pelo Império Romano a partir da época do imperador Nero. Então você tem o imperador Nero mais ou menos na década de 60 depois de Cristo, ele é o imperador. Tem um grande incêndio de Roma, que destrói 2/3 de Roma. Alguns historiadores até culpam o incêndio de Roma no imperador Nero, porque ele queria fazer um projeto arquitetônico que as pessoas não queriam, então ele meio que limpou a cidade. Mas o grande bode expiatório do Nero são os cristãos. Ele bota a culpa do grande incêndio nos cristãos e começa a perseguir os cristãos. A desculpa que ele arrumou foi essa? A desculpa que ele arrumou foi essa. Foi em cima dos cristãos. Que até então era uma comunidade pequena, mas já existia uma comunidade em Roma. Era mais fácil você perseguir uma comunidade que ainda não tinha nenhum contato político, não tinha uma base territorial. Os cristãos não tinham nenhum país. Dado que eles começaram a evangelizar o mundo inteiro. Começou a pingar por ali. Começou a pingar em cada cantinho uma comunidade. Então, ele prende a Pedro nessa. E existe também na tradição uma história famosa de que que a comunidade consegue ajudar Pedro a fugir. E ele está saindo de Roma. E quando ele está saindo de Roma, ele vê Jesus carregando a cruz indo em direção a Roma. E ele pergunta, uma frase que ficou famosa em latim, Quo vadis Domini? Aonde vai, Senhor?
E Pedro fala assim, Repete, como é que é? Quo vadis Domini, aonde vai, Senhor? Boa. E Cristo vira para Pedro e fala assim, eu estou indo para Roma para ser crucificado novamente. E aí Pedro entende de que o destino dele é ficar em Roma. é ficar em Roma. Ele volta, é preso, e ou em 64 ou em 67, ele é efetivamente martirizado à mão do imperador Nero, ele é crucificado, e quando ele descobre que ele vai ser crucificado, ele fala assim, eu não mereço morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu. Vira a cruz de cabeça para baixo. E ele é crucificado de cabeça para baixo. É por isso que um dos grandes símbolos do apóstolo Pedro tem 2 símbolos. As chaves, que é as chaves dos céus que Jesus prometeu para ele. Olha isso. E a cruz de cabeça para baixo. A cruz de cabeça para baixo é um símbolo do apóstolo Pedro. Porque ele não se considerou digno de morrer da forma que Cristo morreu. Mexe com a hierarquia. Mas, tô ficando mais católico que eu era. E dado que Pedro fundou a igreja de Roma, que é a cidade mais importante do mundo, é a cidade imperial. Por que virou isso Roma? Por ele ter sido morto lá? Ele fundou lá, morreu lá, diz os pais da igreja. Ele tinha fundado nas outras cidades também. Mas assim, né, viveu lá o final da vida, fundou lá, morreu lá, e diz os apóstolos que lá ele derramou toda a sua doutrina. Tipo assim, ele ensinou tudo que ele tinha para ensinar, ele ensinou lá. Esse lance também de Jesus também é impactante, né? Super. Estão indo embora, volta que é aqui. Sua missão tá ali. É aqui. E, por exemplo, Clemente de Roma, que é esse pai da igreja que eu citei como sendo uma pessoa que conviveu com esses apóstolos e disse, ele é Clemente de Roma porque ele foi o 4º bispo de Roma, a igreja chama ele de o 4º papa. E ele é citado, ele é uma das poucas pessoas que é também citado nas cartas. Paulo cita ele. Quando ele escreve para os romanos, ele fala assim, manda um oi pro Clemente. Tipo assim, então... Ele conviveu naquele ambiente. Naquele ambiente, então assim, espera isso daqui. Os bispos sucessores são pessoas que conviveram com os apóstolos. Então eles sabiam a verdade que os apóstolos ensinaram. Então você preserva a doutrina nisso. Tipo assim, os apóstolos ensinaram. Agora a pergunta do leigo, então. O Papa, teoricamente... Ele só é Papa porque ele é o bispo de Roma e sucessor de Pedro, que foi o primeiro bispo de Roma. Então o Papa é o bispo de Roma. Ok. Então, se o Clemente é o 4º que você falou? 4º. Então, com certeza, Pedro designou alguém. A historiografia desse primeiro século é meio escura. Claro que você também vai ter historiadores católicos que vão dizer umas coisas, historiadores não católicos que vão dizer outras. Existe uma disputa sobre o quão rápido as comunidades tinham um líder só. Porque também existe teoria de que a comunidade, na verdade, tinha liderança compartilhada. 2 bispos. Então, assim, mas... Até chegar a uma estrutura organizada que o que a gente chama de estrutura monárquica, né, episcopal. Mas fato é de que a gente tem a lista. Tem a lista? A gente tem a lista. Então, assim, é Pedro. Depois de Pedro, é Lino. Depois de Lino, é Anacleto. Depois de Anacleto, é Clemente. O cara sabia. E etc, etc, etc. Então, os católicos acreditam que... O dia que você quiser, a escalação da seleção brasileira de 1958 eu também sei de cabeça. Não sei nada. Repete, a gente troca de lugar. Pedro. Então, Pedro é o primeiro. Lino é o segundo. Anacleto é o terceiro. Clemente é o 4º. E ele é importante por quê? Ele é citado na Bíblia e ele deixou 2 cartas. Sim. É a primeira e segunda epístola de Clemente aos Coríntios. Então, quem eram os Coríntios? A igreja que o apóstolo Paulo fundou na cidade de Corinto. Vamos chegar lá. Então os Coríntios é isso? É isso. Muitos livros na Bíblia... Eu achei que é time de futebol. Muitos livros na Bíblia, na verdade, é o gentílico de onde o apóstolo está escrevendo para. Então, a Epístola aos Gálatas é a igreja da Galácia. A Epístola dos Coríntios é a igreja de Corinto. Aos Efésios é a igreja em Éfeso. Aos Filipenses é a igreja em Filipos. Eu escutava isso na missa e não entendia. É isso que significa as cartas. Estou aprendendo alguma coisa. E Pedro escreveu, ele é a fonte do Evangelho de Marcos, né? Marcos escreveu o seu Evangelho no que Pedro contou para ele. E Pedro escreveu dois livros no Novo Testamento, que é 1ª e 2ª Pedro. A 1ª e 2ª carta do apóstolo Pedro. Inclusive, teve uma disputa se 2 Pedro realmente foi Pedro que escreveu, porque o estilo dela é um pouquinho diferente de 1 Pedro, mas hoje é meio consenso de que realmente era ele. Então, Pedro, além de ser isso tudo, ele ainda escreveu uma parte do Novo Testamento. Em qualquer Bíblia você lê a 1ª e 2ª carta do apóstolo Pedro.
Boa. Então, e ele foi enterrado, ele foi, né, crucificado, ele foi provavelmente no circo de Calígula, que era um circo que tinha em Roma, que ficava na colina Vaticana. Ele foi Vaticano, na verdade, a colina Vaticana é uma das colinas ao redor de Roma. Então ele provavelmente foi enterrado na Acrópole, que existe embaixo desse circo. E quando Constantino, imperador romano, o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, Constantino Grande, ele começa a patrocinar a igreja e ele funda a primeira igreja, onde era a necrópole vaticana, é a primeira basílica de São Pedro, a Basílica de Século IV, em cima do túmulo do apóstolo Pedro, que no século XVI foi construída a atual Basílica de São Pedro, onde era essa basílica antiga, mas é no mesmo lugar? No mesmo local. Então é aquele. A gente acha que o altar da Basílica de São Pedro está em cima do túmulo do apóstolo Pedro. Você pode até agendar de visitar a necrópole, né, as catacumbas lá embaixo. E tem embaixo. Que tem embaixo. Eu nunca fui em Roma. É claro que a escavação nesse lugar é meio difícil, mas a igreja consegue manter as coisas mais ou menos preservadas para você. Então, pra você. Basílica de São Pedro, que eu ia fazer essa pergunta, exatamente no mesmo lugar. No túmulo do apóstolo Pedro. Desde o circo de Calígula. Isso é informação. Mateus também é cultura. Então, essa é a história do apóstolo Pedro, que é o principal dos apóstolos, e o livro de Atos, na sequência, quando termina de falar do apóstolo Pedro, vai falar sobre o apóstolo Paulo, que é o nosso próximo vídeo. Show de bola. Fiquem conosco. Agradecemos a todos. Curtam o vídeo, inscrevam no canal, acompanhem também no Spotify, no Instagram, Entendeu Pai, e a gente toda semana tá aqui trazendo mais um capítulo para vocês. Comente e peça assuntos, né? Indiquem temas, escrevam suas dúvidas. E assuntos. Com certeza a gente vai chegar lá. Então, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.